A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente réu e inelegível Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. E o ministro Alexandre de Moraes mandou um recado bem claro ao Trump e aos bolsonaristas. Vamos saber que recado é esse com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Que recado foi esse, Daiane? Já tô aqui morrendo de ansiedade. Mentira, eu tava lá, eu ouvi, eu quero que você conte para as pessoas. Isso, Ana, mas você chegou cedo. Então, gente, foi uma delícia, né, Ana? Foi uma delícia. Porque, assim, o Alexandre de Moraes, no comecinho, ele chega de um jeito, chega do outro, e ele fala assim, gente, a soberania do Brasil não pode ser desrespeitada. E ele começa a falar, só que é uma ponta assim que ele vai falando diretamente para o Donald Trump e para aqueles bolsonaristas, para gente alucinada, estilo Eduardo Bolsonaro, que ainda acha que pode conseguir alguma coisa. E ele ainda fala que a soberania brasileira não pode e não deve ser vilipendiada, negociada e extorquida. Então, é um recado mais do que claro. Vamos assistir, Ana, porque ele dá água na boca, aquele negócio assim, sabe? É o veneninho escorrendo, porque ele deixa muito claro para quem é esse recado. Vamos lá. Bora pôr Xandão na tela. Baixou a trilha. E o play? A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos de uma tutela judicial efetiva e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça a sua função de guardião da Constituição e das leis. Uau, gente, é isso. Quando alguém diz que a soberania de um país, que a democracia, porque também ele começa com esse discurso do que é a democracia, do que é a Constituição para o Brasil, e ele diz que esta democracia, essa soberania, ela não pode ser negociada ou extorquida. Isso é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro tenta fazer com o Trump e o que o Trump tenta fazer com o Brasil nesse momento em que ele diz, olha, a desculpa dele é o Bolsonaro, mas por trás a gente já sabe que são as terras raras, o nióbio, e ele informa assim, olha, o que a gente tem aqui, o que a gente precisa neste momento é respeitar o Brasil, porque o Brasil é do povo brasileiro e nós vamos respeitar e nós vamos defender, sem flexibilidade. Então, a gente pode dizer, sim, que o Alexandre de Moraes ele é inflexível, porque ele só coloca nessa posição para defender o Brasil de acordo com a Constituição. Sinto muito, bolsonaristas, é isso que ele está se colocando, e neste momento, para a gente, isso é muito importante, é necessário. Alguém precisa fazer isso, porque caso isso não estivesse acontecendo, o Bolsonaro nem julgado estaria sendo, né? Dito isso, Ana, vamos assistir um outro trecho que o Alexandre de Moraes também fala da importância do STF, da importância da Constituição brasileira, que a gente fala muito sobre... existe uma máxima no Brasil de que a gente não tem direito, a gente não tem leis suficientes, que a nossa Constituição é frágil, e não é bem assim. Então, eu gostei muito desse começo do Alexandre de Moraes, por favor. Vamos lá. Em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização,
com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República, referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Alexandre Dados de Moraes, né? Adorei essa, Ana. E é isso, né? O Alexandre de Moraes ele chega trazendo informações importantes sobre o que é o Brasil, a soberania brasileira, a Constituição brasileira, e para a gente valorizar também o nosso judiciário, que nem sempre, de fato, ele é aliado do povo, ele está aliado do povo. No entanto, a gente vem acompanhando modificações severas no rito dos últimos processos. E sim, gente, essa galera toda aí que foi presa, tudo tem documentação, a gente tem processos longos, tudo está sob transparência, a maioria dos processos não estão sob sigilo. Então, existe a possibilidade tranquila de você acessar ali e ver que não foi só o batom na imagem que causou a prisão de ninguém. Eu acho importante a gente reforçar isso, porque uma galera ainda se faz desentendida sobre o que vem acontecendo no Brasil. Então, eu particularmente adorei, Ana, e você que estava lá, como foi que você recebeu essa fala do Xandão, do Alexandre de Moraes? Uma delícia, cara, uma delícia. Não, sinceramente, assim, esse discurso de abertura dele era esperado, né, que ele fosse por essa linha, mas achei muito interessante, assim, como tem uma ordem toda no discurso. Claro, o texto dele é muito bom, de fato, né? Aí o que acontece? Ele abre com esse recado, que é um recado, assim, é bizarro. Vocês param para pensar nisso? É bizarro que você precise abrir um julgamento deste porte, dessa relevância histórica no Brasil, você precise abrir um julgamento desse, dizendo que este julgamento não vai sofrer interferências internas e externas, porque isso é inacreditável. Você tem um país do tamanho, né, da relevância mundial que tem os Estados Unidos, pressionando o nosso país para pensar, para interferir num processo do nosso judiciário contra um ex-presidente, né? Então, isso é inacreditável, é uma situação completamente fora do normal e ela precisa ser endereçada de cara, porque tem aí todo um conluio, e aliás, faz parte do próprio processo que está sendo julgado, né? Não, claro, tem um outro processo, né, por obstrução, que, enfim, vai começar ali, mas é o mesmo processo, não no sentido legal, mas no sentido, né, de continuidade das coisas, que está ali no golpismo e também está aí nessa tentativa de obstrução da justiça, que é o que está rolando com os Estados Unidos. Então, esse é um ponto, assim, que também fica marcado na história, uma abertura de julgamento desse.
e depois ele segue elencando um por um dos pontos levantados, não apenas pela defesa, isso é uma coisa que o Alexandre de Moraes já vinha fazendo, né, levantando não apenas os pontos que são elencados pelas defesas, mas também as narrativas, desculpa usar esse termo, mas agora já era, né, as narrativas que estão sendo construídas pelo bolsonarismo para tentar justificar suas ações e tentar minar a confiança da população no STF e no processo como um todo. Então, ao endereçar isso, lembro que lá atrás, quando ele veio, ele falou das velhinhas com Bíblia na mão, e aí trouxe dados, por isso que eu falei Alexandre Dados de Moraes, trouxe dados, quantas idosas tinham nos condenados, quantas pessoas, né, assim, assado, foi mostrando que essa percepção de que o grupo de golpistas ali do 8 de janeiro era um bando de velhinhas com Bíblia na mão, simplesmente não corresponde à realidade. Assim como não corresponde à realidade as afirmações de que não houve amplo direito de defesa, de que, né, eles não tiveram acesso às provas, de que, enfim, né, toda essa conversa, né, de que a delação do Cid não vale, enfim, então todos esses pontos eles foram elencados um por um ali na abertura do julgamento, que é a leitura do relatório pelo Alexandre de Moraes. Então, acho que daí, em resumo, assim, um momento histórico, certamente, isso não quer dizer que não haja elementos aí que sejam vergonhosos, assim, né, não para o Brasil, mas vergonhosos no sentido de: "Caraca, eu não acredito que isso está acontecendo", que é uma tentativa de interferência externa num julgamento desse porte no nosso país. É um recado claro, só faltou aí mostrar o dedo para o Trump. Ainda bem que não. É isso, Dai, ficamos por aqui? É isso, Ana, ficamos por aqui. Mas olha, eu acho que aquele dedo lá no estádio talvez tenha sido, viu? Enfim. É isso, você não consegue dar um recado num lugar, você dá um recado no outro, né? Ele acaba saindo. Inclusive, Dai, nós não combinamos isso, mas eu vou aproveitar esse finalzinho aqui do corte para dar um recado para a galera, pode ser? Vamos lá. Vou pôr a Claro. Dai aqui nos bastidores, vou aproveitar esse finalzinho de corte, café surpresa, para falar sobre a sobre a Vero Cafés, que é um serviço de assinatura de cafés, que também é outra coisa incrível. Você assina, já pensou que legal? Você assina e vem café na sua casa todo mês. Você não precisa sair comprar. O café vem até você. E é café bom, de qualidade, de nota alta, enfim, super recomendo. E ó, eu sou a chatésima do café, inclusive estou viajando agora, estou sentindo muita falta do meu café. Eu queria fazer essa choradeira aqui, viu? Tá sendo difícil. Logo eu volto para casa e vou poder tomar meu Vero Café, que está lá me esperando. Se você entrar lá e usar o cupom METEORO, você pode ter 30% de desconto na assinatura mensal, ou 10% de desconto nos produtos da lojinha, ou ganhar 4 brindes na assinatura anual, que eu acho que super vale a pena. Tem uma prensa francesa muito bonitinha, conjunto de xicrinha, é muito, muito legal. Fica aí a recomendação, Vero Cafés, o link vai estar na descrição desse vídeo, e agora sim é isso. Beijo, gente, voltamos em instantes para mais assuntos animadíssimos do dia tá pegando fogo.